Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Hoje quem vai responder as perguntas vai ser o José Roberto, não vai ser o Hernani. Hoje sobre o que... Qual é a passagem? Qual é a passagem? É em nosso trabalho. Em nosso trabalho. Vamos ao Palavras do Mestre. Hoje não é meu mestre preferido, vocês sabem que para mim é sempre Jesus, né? Mas hoje é uma carta aos Hebreus, mas a passagem é muito boa, muito importante, eu espero que vocês gostem. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual gloriamos. Agora eu vou falar o que eu falo para o Hernani. E aí, José? É uma passagem bem complexa de se entender, porque num primeiro momento Paulo se refere fazendo uma comparação entre Moisés e Jesus, dizendo que todos os dois trabalharam e cumpriram as suas obrigações em relação ao que foi passado por Deus, né? Sendo que ele valoriza mais a Jesus, que a obra de Jesus era mais importante que a obra de Moisés, né? E o mais importante, quando ele fala da casa, né, da construção da casa, ele coloca que a casa somos todos nós. Então a gente tem que tentar entender que ele está se referindo à nossa evolução, a construir a nossa casa íntima, né? É nesse sentido que eu compreendi essa passagem. E que Emmanuel vai explorar muito bem no texto do Vinha de Luz, tá? É um comentário que eu achei pertinente, não sei se você concorda. Claro que eu concordo, sempre, sempre. Essa passagem, ela é muito interessante porque ao longo desse ano todo, eu tenho falado para vocês que eu tenho um sentimento muito grande de que a gente precisa levar, a gente até veio conversando sobre isso no carro, que a gente precisa levar o ensinamento de Jesus, o evangelho de Jesus a quem não conhece Jesus. A gente precisa levar Jesus a quem não teve a oportunidade de entender quem é o Mestre. Então, quando Paulo ele vem, né, trazer essa advertência, ele traz essa advertência, a gente já sabe que todas as epístolas acontecem porque Paulo precisava manter a ordem das igrejas. E toda vez que os discípulos da igreja que ele fundou estavam meio assim, meio ali, meio desanimando, igual a gente desanima, né? Às vezes a gente está melhor, às vezes a gente está pior. Quando chove, a gente fica mais caidinho, né? Quando faz sol, a gente está mais alegre. Vocês não estão vendo, gente, mas Sandrinha está aqui, a esposa de José Roberto. Eu falei para ela, senta aqui para o povo te ver, senta aqui para o povo te ver, mas ela é tímida. Então, às vezes, a gente desanima, né? O ser humano, a gente... não é todo dia que a gente está feliz. O que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: você tem o direito a não estar feliz. Hoje, você só não tem o direito de não ser feliz. Não estar, você tem. Não ser, você não tem. Porque você recebeu uma dádiva, uma bênção divina que é a sua vida, que foi o maior presente que Deus te deu. Existe uma gama de espíritos tentando encarnar, tentando uma oportunidade de estar na carne, de rever as suas dívidas, de elevar-se junto a essa falange espiritual, e ele não consegue,
Por quê? Porque é aquilo que a gente fala, o Enem é difícil. Existem muito mais espíritos desencarnados na erraticidade do que encarnado. Não tem gente querendo receber todo mundo. Então a população do planeta é limitada. Quando você recebe essa oportunidade, você está recebendo um presente, que é o maior presente que Deus pode te dar, que é a oportunidade de encarnar. Então, você tem o direito de não estar feliz naquele dia, naquele momento. Às vezes por um acontecimento, às vezes por nenhum acontecimento. Tem dias que a gente está triste e é do nada, né? A gente pergunta, gente, o que é isso? O que eu estou sentindo? Tinha um irmão que ele dizia assim, isso é falta de Deus. Nem sempre, às vezes pode ser uma doença, pode ser depressão, mas normalmente quando a gente está naquele borocochô que eu chamo, bota um Divaldo para assistir, bota um Mães de Chico Xavier para assistir, que a gente já melhora. Por quê? Porque realmente a gente se deixa envolver com aquela energia deletéria do mundo, porque o mundo tem essa energia, que às vezes não é direcionada a você, porque eu costumo dizer assim, tem gente que acha que tudo é direcionado a ele. Aí fala assim, essa palestra Iris foi toda para mim. Eu falo, gente, deixa um pouquinho para alguém, né? Vai ser tudo para você mesmo. Vamos dividir a palestra. Às vezes a gente acha que, eu tô sentindo que alguém me mandou um dardo. Às vezes ninguém mandou, às vezes é um sofredor. Às vezes é um espírito que passou por você, que está sofrendo e olha você como uma luz de alguém que enxerga o evangelho. Já imaginou? Alguém que enxerga o evangelho é uma luz. Então a pessoa olha ali, aquele espírito vê ali a oportunidade de receber um lenitivo e aí em vez de você passar o lenitivo, você absorve a dor, absorve a tristeza e aí você vai o borocochô para casa. Então é nesse sentido que a gente fala, orar e vigiar, e vamos estar atento, né? Vamos receber, né, isso dessa forma. Então, o nosso irmão Paulo, o que ele fazia? Ele mandava as cartas para as igrejas para levantar o astral, para resolver pendências, resolver problemas. Vocês acham que não tinha problema? É só a gente que arruma problema? Aquele povo arrumava problema, não arrumava, José? Com certeza, e era um povo ainda muito pouco esclarecido, né? Muito ainda embrutecido, não compreendia o que estava se passando. Então era importante as palavras do mestre serem bem dirigidas, e a gente sabe que Paulo foi o grande disseminador da doutrina fora da região da Palestina, de Israel, né? Sempre a gente tem que lembrar muito disso. Mas era importante o reforço, né? E as dúvidas vinham e ele mandava suas cartas justamente para esclarecer, para auxiliar, né? E também para fazê-los fortalecidos, né? Fazê-los fortalecidos na fé. Aí, o que acontece? Começou ali uma discussão, que era uma discussão muito comum. Por quê? Porque muitos judeus que ainda eram muito agarrados ao Antigo Testamento achava que era importante uma série de coisas que Paulo já não achava mais importante. E olha que Paulo era o promissor rabino de Levi, né? Ele era o menino de ouro. Mas quando ele conhece Jesus, ele diz, eu não vivo mais, o Cristo vive em mim. Ele muda, né? E ele começa a dizer que o importante não é que Moisés foi importante até Jesus. E agora é de Jesus para cá. E aí isso começa a criar um certo embaraço entre o povo judeu que está ali. Não, você quer pregar para os gentios? Você quer pregar para quem não é judeu? Imagina, né? Paulo querer falar para os gregos, para os romanos, e o povo judeu que se achava escolhido, vai falar para grego, romano, e eles não vão virar judeus? Como é que pode? E aí ele vem e começa a falar sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés, que a gente sabe que Jesus é o governador do planeta Terra. Jesus foi quem mandou Moisés. Então, se a gente parar para pensar, né? Jesus mandou Moisés, né? Eu acredito até que Jesus foi quem escreveu os 10 mandamentos, porque se ele recebeu de Deus e Jesus era o intermediário, provavelmente Jesus escreveu os 10 mandamentos, né? Que era o primeiro tratado de Deus com o homem. Tanto que quando Jesus veio e ele encarna, ele fala, olhe para mim e veja o Pai. Eu falo o que o Pai, né, me manda dizer. Então Jesus tinha aquele elo de ligação com o pensamento divino imediato, né? Que para a gente é difícil de conceber, porque a gente está muito longe, né, de Deus na nossa concepção divina. Mas Jesus não estava. Então, quando ele começa a falar, ele fala duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma é
que a casa pode ter sido feita por qualquer um, mas Deus é o edificador de tudo. Então, quando ele fala isso, agora eu costumo sempre fazer o seguinte, irmão, eu sempre faço assim, olha, vamos pegar isso aqui e trazer para a nossa vida hoje? O que é importante na nossa vida? A casa, ela é feita por qualquer um, mas Deus é o edificador de tudo. Então, vamos trazer para o nosso trabalho, vamos trazer para a nossa vida. Não importa se você está trabalhando na sua igreja, se você está trabalhando no seu centro espírita, qual o trabalho que você faz lá. O trabalho que você faz lá é um trabalho para Jesus. Deus é o edificador de tudo. E às vezes a gente fica no melindre de que fez aquilo, não foi reconhecido. Não tem isso na casa espírita também? Não tem isso na igreja também? Todos os e lugares. quantos trabalhos acabam, quantas obras acabam, porque a pessoa acha que não recebeu o mérito que queria, o valor que queria, ou porque os trabalhadores não entraram em comunhão de ideologia. Então, quando a gente pensa Deus é o edificador de tudo, a gente pensa, caramba, esse trabalho aqui não é meu. Quem trabalha na igreja, quem trabalha na casa espírita, trabalha para Jesus. E eu vou muito mais longe do que isso. A sua casa, o seu lar é uma edificação de Jesus. É uma edificação de Deus. Então eu vou pegar isso aqui e vou levar para minha casa. Se você é aquela pessoa que faz tudo, que acompanha tudo, que mantém a casa organizada e ninguém dá valor, e você diz assim, eu sou empregada de vocês, não, eu estou fazendo a minha parte, eu trabalho para Jesus. Então eu vou trabalhar educando, eu vou trabalhar dando sim, dando não, dividindo tarefas. Eu não estou dizendo que você tem que virar escrava do lar, mas o que você tem que entender é que tudo aquilo que você faz para o próximo, para o outro, para o bem da coletividade, seja da coletividade da sua casa, seja dentro do seu lar, seja na sua sociedade, seja no seu trabalho, você está edificando a sua evolução, a cada um segundo suas obras, não é mesmo? Correto. E nós vamos ser cobrados Em função das nossas escolhas das também. nossas escolhas. E é importante também, você falou um ponto interessante, quando ele fala compara com Jesus. Paulo, na realidade, ele estava trazendo um pensamento que o próprio Jesus falou. Tem uma passagem de Jesus que ele fala dos filhos de mulher, João Batista era o mais importante que já tinha nascido na terra, né? Então, quer dizer, nessa passagem, Jesus coloca João Batista acima de Moisés, pelo menos no meu entender aqui, né? Não sei se estou correto. Coloca, exatamente. Muito bem lembrado. É Isso. Exatamente isso. Tem essa passagem? Nada como ser inspirado aqui pela energia da rádio, né? Opa. Eu não tinha pensado nisso. Realmente, se dos nascidos de mulher não teve nenhum maior que João Batista, até João Batista era maior do que Moisés. Então, Perfeito. realmente, a gente pode chegar a essa conclusão. E a outra passagem que também me chamou a atenção, que o nosso irmão também comentou, ele diz, a casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente, ou seja, não somos nós de qualquer jeito não, irmão. Não é do jeito que a gente quer vir, não. Somos nós quando queremos fazer parte dessa casa, né? Quando nos apegamos firmemente. A confiança e a esperança da qual nos glorificamos. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, vocês fazem parte dessa casa de Deus, vocês fazem parte dessa obra, vocês fazem parte da missão. Todas as vezes, e não é só dentro da igreja, isso eu quero o tempo inteiro lembrar a cada um de nós, porque a gente às vezes acha assim, eu tenho que honrar a Deus, a Jesus, a Moisés, a Buda, sei lá a quem eu estou, a Alá, sei lá quem eu tenho, é o meu mentor, é o meu mestre, é o meu modelo de adoração. Na religião, no templo religioso, não. Você tem que honrar a figura que te inspira como líder religioso na sua vida. Por isso que eu digo, estudar Jesus. Eu sou cristão. Que bom, você é cristão, isso quer dizer o quê? Que você acredita no Cristo? É pouco, né? Exatamente. Eu acho que o mais importante é você tentar colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? Que é muito difícil, né? Porque, da mesma forma que é fácil você dizer que eu sou espírita, que eu sou cristão, agora, será que você realmente está conseguindo colocar em prática todos esses ensinamentos? Que é difícil, né? E a gente vai ver na passagem que Emmanuel vai tratar sobre esse tema, que ele vai falar muito sobre o campo mental, ou seja, a mente, a nossa maneira de proceder, quer dizer, como é que a gente está agindo?
né? Então, para a gente sermos realmente essa casa de Jesus, como ele coloca ali, sermos nós, a gente precisa colocar em prática. Não estou dizendo que é fácil, a gente tem que buscar trabalhar alguns daqueles ensinamentos de Jesus, né? Trabalhar o egoísmo, trabalhar o perdão, né? A lista é grande. Se a gente conseguir começar a fazer alguma coisa, a gente já chega lá, né? Eu vou dar uma dica, não faça a lista. Verdade. A lista Se a gente fizer a lista, a gente fica com preguiça de fazer o trabalho. Eu lembro que eu ia quando eu estudava, né? Às vezes eu tinha uma prova, eu tinha mania de pegar ali aquele livro, né? Deixa eu ver até onde vai o capítulo. Aí eu ia, olhava. Aí quando passava assim, quando o bolo ficava grosso, me dava um desânimo de começar. Aí eu aprendi que eu não podia fazer isso. Eu tinha que ir estudando, né? E no final, caramba, já cheguei no final, né? Então a dica é essa, não faça lista. Pega escolhe né? É mansuetude. Eu gosto muito de pegar o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os pacificadores. Pega daquele ali e fala, eu agora vou tentar ser pacificador. Quando a briga vier, quando a encrenca vier, quando a treta vier, o que eu vou fazer? Não é fugir não, gente, porque não pense a vocês que é fugindo do problema que a gente encontra a solução. É resolvendo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pacificar. Eu vou ser aquele que vai acalmar, eu vou ser aquele que não vai botar lenha na fogueira, que não vai apagar a fogueira com querosene, né? É porque é difícil, né? Na hora você ter paciência, ter tolerância, né? Que são os outros atributos que a gente precisa trabalhar também, né? Então, como que a gente vai trabalhar ser pacífico se você não tiver paciência, né? É verdade. Paciência é ciência da paz. Mas né? quando a gente escolhe umzinho, a gente diz assim, não, eu vou trabalhar isso aqui porque eu não posso sair dessa linha. A gente acaba consertando os outros, né? Também. Tem uma história muito, muito interessante que um irmão muito querido, Alberto Bezerra, queria mandar um beijo, não sei se ele está assistindo a gente, ele é lá da Seara de Jesus, uma pessoa tão querida, nossa, que há muito tempo que eu não vejo. E ele contava uma história de um palestrante que ele precisava fazer uma palestra, mas não era uma palestra espírita, ele era um psicólogo, e ele tinha que fazer um seminário, ele não conseguia prestar atenção, não estava conseguindo desenvolver, estava difícil, e aí vem um filho dele de 5 anos e começa a perturbar ele, entra no escritório toda hora, e aí ele fica querendo se livrar da criança, né? Tirar a criança para ele poder estudar. Aí ele pega um mapa mundo que ele tinha, rasga o mapa todo em vários pedaços e falou, isso aqui é um quebra-cabeça, vai lá, cola tudo, só volta quando tiver com o mapa pronto. E aí ele ficou lá prestando atenção, estudando. Só que o garoto volta rapidinho, volta logo depois, ele olhou e falou, pai, eu terminei. E aí ele olhou para o filho, né, o mapa pronto, feito, né, com colado, mas com os continentes, tudo certinho. Ele falou, gente, eu tenho um gênio em casa, né? O que aconteceu? Não passou nem 10 minutos, esse menino voltou com esse mapa pronto. E aí ele falou assim, como é que você fez isso? Ele falou assim, não, é que eu vi que tinha um homem atrás, porque antigamente os mapas mundo, atrás vinha o corpo humano. Eu vi que tinha um homem atrás, aí eu consertei o homem. Quando eu consertei o homem, consertou o mundo. Olha que coisa bonita. E aí ele pegou o gancho da palestra dele. Quer consertar o mundo? Tem que consertar primeiro o homem. Quem ensinou ele foi o filho dele de 5 anos, na hora que rasgou o mapa, né, que ele queria. Então, e aí uma outra coisa que a gente traz disso é como é que Deus manda a inspiração de todos os modos, né? Não era atento, né? Não só precisa estar atento, né? Então a gente vem trabalhando internamente as nossas questões, né? Em nosso trabalho é a passagem de Emmanuel, que a gente vai ler depois, que é isso, é em nosso trabalho. O que importa é o nosso trabalho. A gente está sempre preocupado com o trabalho do outro. Ah, mas porque ele é egoísta. Ah, mas porque ele é vaidoso. Ah, mas porque ele é bagunceiro. Ah, porque ele é preguiçoso. Não me interessa o que ele é. O que me interessa é o que eu sou. É isso que tem que me interessar. É o que eu sou e aonde eu quero chegar. Então, primeiro eu tenho que conhecer as minhas limitações, porque se eu não conheço as minhas limitações, o que acontece? Eu não vou melhorar, vou achar que tá bom, né? Sim, tô perfeito. Tô ótimo, né? Ah, não, eu sou uma pessoa tão boa. Eu tinha um aluno uma vez,
há muito tempo, lá na nossa turma de evangelho. Porque o José Roberto, eu não sei o que ele faz lá ainda, mas de vez em quando ele fica lá assistindo a turma. É para ajudar na vibração. Não, é o reconhecimento da professora que foi há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás ele fez o evangelho e agora, como ele dá aula antes, aí às vezes ele fica lá ajudando na vibração. Mas há muitos anos atrás a gente tinha um aluno, né? E tudo que eu falava, ele falou assim, não, mas isso aí eu já não faço mais há muito tempo, não, isso aí eu já resolvi. Isso aí... E eu falei, parecia que era a pessoa mais mansa, né, e dócil do mundo. E aí nós fomos fazer um trabalho de caridade, essa pessoa foi participar desse trabalho, mas ela arrumou tanta encrenca no trabalho, eu fiquei pensando assim, ai meu Deus do céu, se ela não entender, né, aonde ela tem que mudar, não vai mudar nunca, né? Então é importante, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se conhecer. Por isso que a frase, né, do pensador era conheça-te a ti mesmo. A primeira coisa que tem que fazer é se conhecer. Então eu preciso reconhecer as minhas fraquezas. Mas olha, eu vou dar outra dica, que hoje eu estou só dando dica. Aproveitar que o Hernani não está aqui, que ele não gosta das minhas dicas, eu vou dar só dica. Não, eu vou aproveitar e vou mandar um beijo pro Hernani, porque quando ele não vem, ele assiste, tadinho. Amorzinho, tá lá em Curitiba. Em Curitiba não, tá em Porto Alegre, né? Tá em Porto Alegre? Eu acho que nem sei onde o marido tá, gente. Ai, meu Deus do céu. Ele não pode ouvir isso. Mas o importante é o beijo. Acho que ele tá em Porto Alegre, mas o importante é o beijo, né? O importante é o beijo. Ele tá em Porto Alegre e eu queria mandar um beijo para ele e falar, eu vim, né? Ele ficou, eu não acredito que não vai ter rádio hoje. Eu falei, não, eu vou arrumar alguém para ir comigo, fica tranquilo. Mas o mais importante disso tudo é a gente saber, né? Primeiro se conhecer, mas você não precisa contar para ninguém. Essa é a parte boa, essa é a dica. Você guarda para você, não precisa sair avisando a todo mundo, gente, eu sou fofoqueira, hein? Eu sou fofoqueira, não me contem mais nada, não. Não, eu sou egoísta, hein? Eu sou egoísta. Não, você precisa se conhecer e trabalhar a sua renovação. Você não precisa sair cantando para todo mundo, né? As suas desditas, né? As suas derrotas. E lembrar que Deus não tem pressa, né? A gente precisa começar, né? Por alguma coisa. Já chegou no comercial, tá gostoso, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre o nosso trabalho. Era uma comparação de Paulo aos Hebreus, comparando Jesus com Moisés. Mas eu já trouxe para a gente, né? Não é assim que a gente faz? Já trouxe para a gente, é o nosso trabalho. Vamos fazer o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é edificado no final no trabalho divino. Então, no final, quem é o dono de tudo? Não é Deus? Então, o nosso trabalho está sempre envolvido com o que Deus quer no final. Então, se a gente faz melhor o nosso trabalho, a gente é um bom trabalhador do Cristo. Se a gente faz mal o nosso trabalho, a gente precisa voltar mais vezes para repetir esse trabalho. Eu queria mandar aqui os telefones mais uma vez para vocês continuarem entrando conosco. Telefone da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400. Nem deu tempo de eu fofocar com um pouquinho com Sheilinha hoje. Cheguei na cara do gol. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633. O YouTube da Rádio Rio de Janeiro ou o Facebook do Quintas do Evangelho no MAP. E aí você coloca a sua mensagem. Eu vou começar com a mensagem da Sônia Regina do Rio Comprido, que ela botou assim pra mim, gente, me deu até um aperto no coração. Eu falei, não é possível que eu esqueci. Jesus amados abençoe, boa tarde, amo muito vocês. Paz e bem, casal 20, Rio Comprido. E a todos da Rádio Rio de Janeiro e sua equipe. Iris, não sei o que está acontecendo. 2 semanas mandei mensagem, você não falou comigo. Eu não vi, amor, desculpa. Porque antes de começar eu falei, né? Que a gente olha a mensagem no Face, olha a mensagem no YouTube, olha a mensagem no WhatsApp. E aí, às vezes, acaba passando uma, mas a sua não pode passar realmente. Porque esse casal 20 aqui eu ganhei de você, né? Essa alcunha que eu adorei. Então, eu queria te mandar um beijo enorme.
Muito obrigado pelo carinho. Não esquece de mim, não. Você está sempre nas minhas orações. Um beijo para Janira Carneiro de Madureira. Boa tarde, amores. Janira Carneiro de Madureira. Beijo, abraço, muito carinho. Fico feliz quando chega a quinta. Coloca o nome na irradiação. Janira, você nunca sai da minha irradiação. Nunca sai. Eu espero que as suas costas estejam melhor, a sua coluna. Estou sempre com você nas minhas orações. Vocês realmente enchem de alegria a minha quinta-feira. Eu queria mandar um beijo para Rosimar de Anchieta, que mandou um boa tarde. Para Tércia Moreno de Nilópolis. Vandimar do Jardim América. Boa tarde, Iris e José Roberto. Ótimo programa para vocês. Uma boa semana e muito grato. Aí, ele já está aqui agradecendo. Pessoal do telefone. Queria mandar um beijo para Edna Logulo Paiva do Valqueire, Janete de São Gonçalo, todo mundo que pede o nome para irradiação já está na irradiação. A Edna botou boa tarde, que todos os mentores espirituais abençoe a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos vencer. Salve as crianças no céu e os adultos na terra. Ai, que lindo. Janete de São Gonçalo, boa tarde, quero te dar um beijo, Iris, e dizer que estou com saudade do Hernani. Eu também. Olha que eu estou com saudade do Hernani. Ele viajou segunda-feira e eu falei para ele ontem, falei, eu estou sentindo saudade, isso não dá certo. Depois de 30 anos não era para estar com essa saudade toda só por causa de uma semana, mas eu estou também, Janete. Queria um abraço aos convidados e a todos da Rádio Rio de Janeiro. Fiquem todos com Deus, Jesus, muita paz. Pedro de Vila Valqueire. Boa tarde, um beijo no... Hoje eu posso falar que eu morei em Vila Valqueire, porque o Hernani não está aqui para reclamar que eu estou repetindo isso. Eu posso falar que eu nasci em Nilópolis, né? Hoje eu posso falar tudo, que José Roberto não vai me implicar comigo em nada, gente. Estou reinando absoluta, né, irmão? Fica à vontade. Pedro Luiz do Valqueire, boa tarde, um beijo no coração de vocês, Iris, convidados, toda a família da Rádio Rio de Janeiro. Peraí, agora deixa eu ir para aqui. Leni Padrão, boa tarde. Leia Ferreira dos Santos, boa tarde. Carmen Lúcia. Passei para deixar meu like. Gente, olha só, passa lá no YouTube, deixa o like lá, né? Segue a Rádio Rio de Janeiro, compra a canequinha. Eu precisava do telefone para comprar a canequinha. Enzo, manda para mim aí, por favor. Tem aí, grandão? Pode sim, pode trazer. É raiz, né? Gilcéia Werneck, boa tarde, meus amores, que bom ouvir vocês. Irradiação, já está na irradiação. Cirlei Santos, olá, menina Iris Costa e rapaz José Roberto, colaboradores da rádio. Quanta gentileza. Vou pegar, obrigado, meu querido. Olha, gente, quem quiser comprar a canequinha, o telefone é 21, que é Rio de Janeiro, 99-312-7840. Repetindo, 21 99 312 7840. Vai chegando o final do ano. Oi, queridos. Vai chegando o final do ano, a Rádio Rio de Janeiro precisa pagar 13º, tanta coisa, né? Que a gente precisa correr atrás da arrecadação, da doação e esse trabalho lindíssimo que a rádio faz é graças a todos vocês mesmos, meus irmãos. Falta despesas, né? Não faltam despesas, pois é. Lúcia Portugal, uma boa tarde, com muita energia. Fernando Sérgio, boa tarde a todos, gratidão. Já dei meu like, olha, quem não deu like vai dar um pulo lá para dar o like. Rogéria Tavares, boa tarde, queridos, gratidão por mais um lindo programa, grandes reflexões. Denise Melo, boa tarde a todos nós. Peço irradiação para minha neta Gabriela. Já está anotado aqui. Vou pedir a Sandra, que está ali, para anotar esses nomes para mim. Anota, Sandra. Ivone Fraga, boa tarde, amigos, que a paz de Deus esteja com todos, um abraço. Marcos Hall, Olga França, gosto muito, oh meu Deus, muito linda. Severino Alves, boa tarde, parabéns pelo programa, meus irmãos, muita paz. Ele é de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Maria Edith Araújo, boa tarde, prima linda e convidado, o programa está maravilhoso, que Deus abençoe, paz e luz, já dei meu like. Peraí que eu errei. Márcio Andrade está sempre com a gente. Gente, eu tô sentindo falta do Luiz, o poeta. O Luiz Poeta não mandou mais mensagem, né? Márcio Andrade, boa tarde, gente linda. Passando para deixar meu like, obrigado. Olga da Penha, o programa está muito esclarecedor. Um abraço. Carlos Júnior, mais um programa dessa rádio pela qual me apaixonei. Ai, gente, por que vocês fazem isso? Eu morro assim, não é não? Não é muito gratificante ver isso? Muito, muito.
Falei que quando não tem eles, não tem graça. Rosimar Alves, Lucas de Guimarães, oi, boa tarde a todos. Rogério da Costa, Jaidete Gomes, boa tarde, meus lindos. Iris, quais são as passagens da Bíblia que tem as passagens de reencarnação que Jesus fala com os apóstolos? Eu vou colocar aqui depois para você, porque de cabeça a cabeça a gente tem várias passagens. A gente tem a passagem que ele fala e todos se lembraram que Nicodemos. A passagem de Nicodemos. Tem a passagem que ele fala de João Batista, não era preciso que João voltasse, e aí ele fala, né? Mas eu digo que ele já veio e fizeram com ele, e todos lembraram que era de João que ele falava. Agora, certinho qual é o capítulo, né? Aí a cabeça falha, mas eu vou pedir para botar aqui para você depois, tá bom? No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo tem essas passagens, né? Tanto de Nicodemos quanto essa de Elias. A de Nicodemos é muito clara, né? A de Nicodemos, a de Elias também. São duas passagens assim extremamente importantes. Que Elias já veio. Ela é de Nilópolis também. Eu vou mandar um beijo para todo mundo de Nilópolis, para todo mundo do Valqueire, para o pessoal aí de São Gonçalo. Cadê o pessoal de São Gonçalo? Boa tarde, Iris, e seu especial convidado, José Roberto. Já dei o like, gostando muito do programa, muita luz, todos fiquemos com Deus. O nome da irradiação já está aqui. Luiz Fernando Pereira, boa tarde, gosto muito do programa. Selma Maria, Elizabeth Coutinho, as preces, com certeza a gente está colocando. Eu vou passar aqui para o nosso irmão ler a parte de Emmanuel, porque senão eu fico aqui e esqueço, né, dos mestres e fico aqui só eu falando que não tem graça, né? Então vamos lá. Você é mestra. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é o item 71, em nosso trabalho. Ele menciona um versículo da passagem que foi lida da carta de Paulo aos Hebreus, quando ele fala: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E aí Emmanuel vai esclarecer essa passagem da seguinte forma: o Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E, em todo lugar, onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação, nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele que destrua as particularidades em desacordo com os seus próprios soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, Emmanuel vem, coroar toda essa passagem para que a gente possa lembrar que nós vamos construir o nosso santuário, mas que tudo aquilo que a gente faz pertence a Deus, né?
Porque muitas vezes a gente acha que a gente teve conquistas e que as conquistas são nossas, mas, na verdade, todas as nossas conquistas, ainda que tenha o nosso esforço próprio, é porque Deus permitiu que a gente tivesse. Verdade. Quantas pessoas a gente vê que tem faculdade, pós-graduação, as portas se fecham e ela não consegue, né, trabalhar na profissão, e ela não consegue, as portas se abrem quando Deus acha que a gente precisa, que é melhor para a gente aquela oportunidade, né? Eu acho também aqui na passagem, Emmanuel traz para a gente o sentido do trabalho, né? Que a gente deve buscar se esforçar, trabalhar, mas ele chama a atenção também da gente aqui sobre o campo mental, né? Que é a elevação espiritual que a gente deve buscar. Ou seja, a nossa mente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, né? Por isso Jesus falava, orai e vigiai, para a gente vigiar os pensamentos. E a gente está aqui encarnado para que a gente possa realmente trabalhar a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual, trabalhando o aprendizado, buscando trabalhar as nossas virtudes, trabalhando em cima dos nossos defeitos, né? E a gente precisa estar muito atento a alguns defeitos que a gente pratica no nosso dia a dia, através do egoísmo, da falta do perdão, né? E eu lembro, quando eu estava lendo essa passagem, de um texto, acho que está em Confissões de Santo Agostinho, quando ele fala para a gente que a maioria de nós não vive o agora, né? Ou está preso no passado, ou preocupado com o futuro, né? Ou seja, estamos vivendo, se estamos presos no passado, estamos vivendo as nossas dores, as nossas culpas, as nossas mágoas, o ódio, o ressentimento, ou seja, a gente não consegue progredir. E quando a gente está preso no futuro, a gente está sempre preocupado com alguma coisa, ansiedade, né, insegurança, medo. Então a gente precisa viver o agora, né, trabalhar, mas sempre pensando no que eu tenho que fazer agora, né? É uma forma da gente também interpretar esse ensinamento de Emmanuel, né? Eu queria mandar um beijo para Kátia Reis, para Sandra Rosélia. Depois que eu vi o Carvalho aqui. Rosenita de Almeida, Márcia Duarte, Regina Barcelos Davi, Marilene Melcíades, Sérgio Mártires também está sempre com a gente, mas eu queria mandar em especial um carinho, muita oração, que a energia dos nossos amigos espirituais chegue até Solidônia Alves. Eu peço, por favor, coloca o nome do meu irmão na irradiação. José Lopes da Silva se enforcou semana passada. Não tem dor mais profunda do que perder pelo suicídio. Por quê? Porque o suicídio é a única coisa que nos acontece que não foi permitido por Deus. Porque quando você perde um irmão por um assassinato, um filho, Deus permitiu que aquilo acontecesse. É a lei de ação e reação. Não que quem te matou teria que te matar, deveria, mas Deus permitiu, porque de certa forma, se não fosse para passar pela ação e reação, Deus faria alguma coisa que você não precisaria passar pela dor, porque a gente não passa por dores que não servem de aprendizado e de engrandecimento. Mas o suicídio, ele é 100% contra a vontade de Deus. Deus não permitiu, mas como ele dá o livre-arbítrio, você vai lá contra a vontade de Deus, né? Não que seja da vontade de Deus alguém matar alguém, mas ele, no mínimo, permitiu, né, que aquele livre-arbítrio levasse em conta a lei de ação e reação. Então, é uma escolha complexa, porque é um tema que ele tem várias nuances, né? Não é tão simples, tem tantas situações que levam ao suicídio. Sim. E a gente não sabe o que esse irmão fez essa escolha, né? Mas que Deus possa estar iluminando o seu caminho, que os espíritos benfeitores possam estar acolhendo ele. E socorrendo, né? Ele no plano espiritual. Isso. Exatamente. É o mais importante. A gente sabe que Falange de Maria já está lá, né? Mas então, Solidônia, que Jesus te abençoe, que você receba o nosso carinho, tá certo? Eu queria mandar um beijo para minha mãe, que botou aqui, que está me assistindo. Eu acho tão legal. Minha mãe é evangélica, mas assiste a gente, adora. Tá mandando Deus abençoe. Ditinha Araújo, Elizabeth Coutinho, boa tarde, estou amando o programa de hoje, já dei meu like, peço prece para minha filha Rebeca, pode deixar todo mundo aqui que pede as orações, a gente coloca, tá bom? Elizabeth, indo para o YouTube para dar o meu like, isso mesmo, já passou de 100, isso que eu ia olhar agora, se já tinha passado de 100, tem que ir lá mesmo. E Maria Fiuza, deixa eu chegar aqui que o pessoal do WhatsApp já mandou.
Boa tarde, Iris, e a todos da Rádio Rio de Janeiro, tentando ajudar um primo no momento. O que devo fazer? Está em crise mental. Márcio, olha, nesse momento, o que eu posso dizer para você é o seguinte: algumas ajudas que a gente, quando a gente não consegue dar uma ajuda maior, né, porque numa crise mental é mais difícil, o ideal é associar sempre a medicina terrena com a medicina espiritual, né? Então, tentar fazer o tratamento espiritual, mas se você não conseguir levar, porque às vezes é primo, a família não gosta, não aceita, é só botando na irradiação mesmo, porque com certeza toda crise mental é associada, né, com uma mediunidade em desequilíbrio, um processo de obsessão. Coloca o nomezinho dele aqui para a gente também fazer a irradiação, né, que toda ajuda vai ser bem-vinda. E o importante também é a gente lembrar que a gente precisa fazer preces também para esses irmãos que estão, né, equivocados no processo de obsessão, né? Porque quando a gente faz prece por eles, a gente está ajudando a eles e a nós também. Isso mesmo. Mandar um abraço para José Manuel dos Santos, de Araraquara, São Paulo. Boa tarde, Iris e José Roberto, família Rádio Rio de Janeiro, excelente programa. Likes e compartilhamentos, ok. As irradiações eu já estou mandando, tá bom? Gilda de São Gonçalo, boa tarde, Iris e convidado. O sinal da TIM tá ruim, mas como você perguntou pelo pessoal de São Gonçalo, ai, que linda, resolvi mandar mensagem. Puxa vida, que lindo. Beijo grande, Gilda. Índia Lopes mandou aqui pra gente um boa tarde. Botou meio casal convidado e companhia. Acabei de chegar do médico, ótimo programa. Olha, vocês é que fazem isso aqui valer a pena. Olá, pessoal, adoro esse programa. Aqui é o Eduardo de Franca, São Paulo. Coloque o nome na irradiação. Os nomes todos eu estou mandando para a irradiação. Boa tarde, irmãos. Estou meio sumida, mas assisto as reprises. Continua tudo muito difícil, mas não posso esquecer do dia que a Iris falou comigo, olhando nos meus olhos. Ai, que linda, Adriana. Que Jesus te abençoe. Não sai do meu caderno seu nome, tenho certeza, pode ter certeza, não sai mesmo, Adriana, que Jesus te abençoe e te proteja. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade, né, de receber essas mensagens, porque faz a gente perceber que vale a pena, né? Vale a pena vir, vale a pena estudar, vale a pena estar aqui nessa rádio maravilhosa. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, às vezes você está num desânimo, está em casa, está deprimida, liga na Rádio Rio de Janeiro. Liga na Rádio Rio de Janeiro, não tem obsessor que aguenta. Exatamente. Ou ele senta, escuta e é socorrido, ou ele foge pela janela. Não tem realmente obsessor que aguente. Michele de Nilópolis, eu tenho uma prima Michele de Nilópolis, e você é minha prima, não? Mandou aqui um monte de nome para irradiação, vou mandar a todo mundo, tá bom? Aqui tá... Eu queria mandar um abraço para Pedro César de São Gonçalo. Eu queria aproveitar esse finalzinho, porque não vai dar para a gente continuar lendo todo mundo, pedir desculpa para quem a gente não conseguiu ler, né? Mandar só... tinha uma mensagem aqui também que eu queria. Denise Andrade, ela está se recuperando de um transplante de medula óssea. Denise, que Jesus te abençoe, te proteja, né? Teu nome está lá na minha irradiação, que a gente possa mandar muitas vibrações. Todo mundo aqui que está ouvindo está mandando, com certeza. Eu acho muito, muito legal, né, essa troca toda que a gente faz, mas essa passagem que... esse lembrete, né, que nosso irmão José Roberto falou sobre os nossos pensamentos, ele é fundamental. E nessas considerações finais, eu queria que a gente atentasse para isso, porque realmente ele veio muito inspirado hoje. Ele falou, tô nervoso. Vocês já viram que de nervoso ele não tinha nada, né? Veio inspirado, né? Veio pronto para fazer a palestra. E essa questão da nossa mentalização, ela é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente acha, né, que eu não fiz, mas eu pensei. Então pensar no mal, ficar remoendo ali o mal, ficar remoendo a angústia, a vingança,
né? Eu lembro, às vezes você vai para encontrar alguém que você não gosta, que você não tem muita afinidade, e você vai brigando mentalmente. Se falar isso, eu digo aquilo. Se falar isso, eu digo aquilo. Você já vai brigando antes da briga começar. Não sabe nem se vai ter briga, né? Mas aí você já vai o caminho inteiro. Ah, também dessa vez não. Da outra vez eu não respondi, mas agora eu vou... O conflito mental para chegar lá e não levar o desaforo para casa. Exatamente. Quando, na verdade, a gente tinha que ir no mental, que Jesus possa me acalmar. Se ela falar alguma coisa que eu possa relevar, que eu possa acalmar meu coração, entender que não é brigando, que eu possa ter um sentimento de perdão, que eu possa... E aí a gente começa a mudar a vibração. É capaz da gente chegar lá e o conflito que era para existir não vai existir. Por quê? Porque a gente trabalhou a esfera mental, trabalhou a energia e mandou a energia que vai chegar até o irmão. Porque assim, quando você manda a energia bélica, chega até o irmão a energia bélica. Quando você manda a energia boa, chega até o irmão a energia boa. E nesse momento, como a gente está falando de energia, de mental, o Brasil precisa de energia e precisa dessa mentalidade. Que mentalidade? De amor, de perdão, de paz, de evolução, de construção, né? De aconteça o que acontecer, a gente não pode esquecer que nós estamos fechados com falange de Ismael. Quem lembra da bandeira de Ismael? Deus, Cristo, caridade. Deus, Cristo, caridade. Então a bandeira de Ismael é só isso. Se você hoje é brasileiro, né, essa semana que todo mundo, né, fica recebendo um monte de ataques cibernéticos, né, por qualquer coisa, o que a gente tem que lembrar? Deus, Cristo e caridade. Responde com amor, responde com um emoji de beijo e fala, olha, eu não vou discutir, não vou brigar. Sabe por que eu não vou brigar? Porque eu quero o melhor para o meu país, você quer o melhor para o nosso país e Deus quer o melhor para o nosso país e tomara que o melhor aconteça. Às vezes, uma frase aqui que ele falou no carro para mim, se você faz o mal, é mal, é ruim, você não pode fazer o mal para alguém, mas o mal que você recebe às vezes é um bem. Por quê? Então, às vezes a gente acha, mas não aconteceu o que eu queria, mas aconteceu o que você precisava, né? Era necessário. Aconteceu o que era necessário. Estamos chegando no final, eu não sei o tamanho da sua dor, mas você tem um Deus que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva seu pensamento e chama Jesus que ele vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.